Saravá sagrada mãe orixá pombogira, aroê pombogira. E vermelho e negro vestindo a noite o mistério traz. De colar de ouro, de brinco dourado a promessa faz. Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser. Mas cuidado amiga, ela é bonita, ela é mulher. Mas cuidado amiga, ela é bonita, ela é mulher. E no canto da rua zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. E no canto da rua zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. Ô girando lá, oi lelê. Ô girando lá, oi lará. Ô girando lá, oi lelê. Ô girando lá, oi lará. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Papo Entre Filhos, direto da tenda de Umbanda Ogum Beira-Mar e Pai João de Mina, Rua Joaquim Marra 797. Eu sou o Celso. Eu sou o Pablo Araújo. E aqui atrás da câmera eu sou o Sandro. Bem, para meia dúzia de pessoas, nessa nossa grande audiência de meia dúzia, né, que ouve e que vê os nossos programas, né, devem ter percebido que nós ficamos um tempo parados, né? E eu não vou falar que foi culpa do Celso, mas nós ficamos um tempo parados. Mas quem está acostumado a ver os nossos programas sabe que nossos programas sempre foram muito focados na didática, né, de falar sobre os orixás, sobre toda uma vivência dentro do terreiro. Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente. Hoje o programa vai ser para discutir sobre o direito que nós, não somente nós três aqui, mas o direito das pessoas de serem religiosas, né? E que algumas pessoas estão tentando tolir, né, esse direito que nós temos ou determinar um único caminho. E aí eu quero começar com você, Celso, né? O que você pode falar pra gente? Até que ponto nós temos o direito de ser religiosos? Bom, temos o direito de ser e de não ser, né? Eu parto do seguinte princípio. O Brasil é um estado laico e eu entendo a laicidade da seguinte forma. Nenhuma lei do Estado pode ser baseada em nenhum aspecto religioso de nenhuma religião, mas ao mesmo tempo ela tem que amparar aquele que quer ser religioso. Ou seja, a pessoa tem o direito de não ter religião nenhuma e tem o direito de professar a religião que ela quiser, se ela quiser professar alguma. E o Estado não pode se intrometer nisso, nem forçando, nem impedindo. E as pessoas, os cidadãos, também não devem interferir naquilo que o seu semelhante quer fazer. Se ele quer professar alguma religião, se ele não quer, se ele é ateu. Isso é de foro íntimo, né? Pelo menos é o que eu penso. Perfeito, a colocação é essa mesmo. O Estado ele deve amparar a manifestação religiosa ou cultural de qualquer indivíduo da sua coletividade. É assim que a gente pensa. O Estado laico ele não se envolve nas religiões, né, diretamente, mas ele se envolve amparando a manifestação religiosa, né? O Estado ele tem essa função de amparar as religiões, os cultos, os ritos, caso ela tenha no seu ritual alguma ameaça externa, né? Esse é o Estado laico, que não precisa entender como é que funciona. A gente não quer a compreensão do Estado, a gente quer o respeito de ser quem a gente é da forma que nós somos. Nem a compreensão de uma sociedade, a gente não quer a compreensão da sociedade. A gente quer o respeito de poder ser como a gente é da forma que somos. A religião é isso, né? É difícil você entender um semelhante seu, um irmão que mora na sua casa, um irmão
de sangue, como é que você vai querer entender todas as religiões? Aquilo que a priori nós não conhecemos, a gente deve respeitar o sentimento que está por trás de cada ser humano. É óbvio, quando a religião não atenta contra a vida. Na verdade, a religião nunca atenta contra a vida. Às vezes, os maus religiosos, ou sacerdotes despreparados, ou um religioso despreparado que atenta contra a vida. A religião não é violência, é paz, fraternidade, tolerância e irmandade, seja qual seja a denominação dela. Ela tem que trazer esse pré-requisito. Não trazendo isso, não é uma religião. Ela é uma propagação de um fanatismo, fundamentalismo erradicado naquele que fala em nome dela, mas não é ela em si. É isso que acaba se diferenciando o que é religião do que é uma seita fanática, né? Exatamente. A religião tem um aspecto, um propósito totalmente diferente. E aqui a gente está falando do direito de ser religioso, direito de ser religioso de qualquer religião, não só de Umbanda, e até do direito de não ser. A pessoa tem o direito de não ser religiosa, de não seguir religião nenhuma, ser ateia. Lembrar o que dizia o Raul na Sociedade Alternativa, né? Sociedade Alternativa é um sapato em cada pé, o direito de ser ateu ou de ter fé. Fantástico. E acabou. É isso mesmo. E como tudo que compõe uma sociedade, você tem um mau juiz, mas você não tem um judiciário errante. Você tem um mau policial, mas você não tem uma instituição de defesa falida. Então a gente não pode julgar o mau juiz com a instituição que ele faz parte. Assim como não deve julgar o mau religioso com a instituição religiosa, denominação que ele supostamente serve. Porque um religioso que incita uma violência, que incita a violência, seja ela física ou moral, tá? Se eu falar mal de alguma religião dentro da matriz africana, dentro da religião mesmo que eu professo ou de outra, eu não estou sendo um religioso. Por quê? Porque é uma violência verbal que mata mais do que uma violência física, porque te mata por dentro. Você convive com aquilo. Então, seja violência física, que é um absurdo, mas a verbal, ela traz essa marca no espírito indelével que você carrega por toda a vida, que a gente tem a concepção que o espírito é eterno. Eu estava lembrando uma vez que eu e o Ronaldo fomos fazer acender algumas velas na encruzilhada, né? Era uma oferenda simbólica. Devíamos ter ali 17 anos, com 37, faz 20 anos. É isso? 20 anos. E aí eu me lembro que era uma encruzilhada ali próximo a uma entrada de uma periferia ali, uma coisa assim. E vem uns menininhos que devia ter no máximo 10 anos. Pô, o que você está fazendo aí? Fica acendendo vela pro demônio e tal. A gente não deu muita bola aqui. Era 3, 4, 10 aninhos, não deu. Daqui a pouco começou a chegar uma turma grande. E a gente saiu do Exu meio correndo, saímos correndo, os caras tirando pedra. Você vê, isso é antigo, mas eu não culpo essas crianças por ter feito isso. Porque ela é vítima de uma sociedade intolerante, que não respeita o espaço alheio, né? No caso da religião, mas se fosse uma outra proposta, uma proposta íntima, né? Um jeito de ser, uma opção sexual, também sofreria a mesma coisa. E a gente não culpa porque ele é um reflexo de uma sociedade que fundamentalista, né? Ele acaba sendo mal educado, sim, né? Porque é uma maior religião. E a gente também é culpado. Quando a gente tem um filho, a gente fala assim, Papai do céu castiga. Está incitando, se Deus é a divindade suprema, castigadora. Quer dizer, sem saber, de uma forma ingênua. Mas que a criança absorve aquilo como algo que castiga, né? E é uma maneira errada, mesmo de forma ingênua, passar isso para uma criança. Só que para nós é mais fácil de falar, olha, isso é errado, não é legal. É mais fácil de falar, isso não pode, porque o Pai do Céu castiga. Então, nós,
mesmo os religiosos, mais conscientes, precisamos ter um cuidado ao professar e olhar para si também, né? A gente, para não desconstruir, na verdade, né? Desconstruir aquilo que nós fomos aprendendo como essas coisas mínimas. Deus castiga, Ele não é do bem, é do mal. Você entendeu? Desconstruir esses conceitos. Eu lembro que, já vou parar de falar, tá? Eu lembro que eu fui fazer uma aula sobre direito religioso lá na Zumbi dos Palmares, um professor Édio, maravilhoso. E eu lembro que eu usei um termo ao fazer a pergunta, denegrir, né? Denegrir a imagem da Umbanda e tal. E ele muito simpático, né? Me respondeu e depois falou: veja só como a sociedade constrói alguns conceitos e a gente diz sem saber, né? Eu sei que você falou com toda a ingenuidade. Denegrir é tornar negro, tornar ruim. A coisa tá preta. Isso, tornar algo ruim, porque quando eu falo assim, você denegriu a imagem da pessoa, você tornou negro, mas negro é uma raça e tal. E aí eu passei a me conscientizar de quanto a gente ofende de forma ingênua, né? E isso passa-se praticamente no DNA, que eu quero dizer isso, no dia a dia sem a gente perceber. Sim. E quanto é importante fazer essa reforma consciencial, né? Eu acho que tem... Vamos mais aí que eu falei. Não, bacana. Agora, Celso, eu vou te colocar numa situação complicada. Eu gosto de fazer isso, né? É minha função aqui, né, bicho? Imagina assim, Celso, a verdade me foi revelada, cara, né? Uma luz veio e me falou que a verdade é acreditar em tal denominação, e essa é a verdade, né? Eu acredito, essa passa a ser então a verdade. Eu tenho a obrigação de fazer com que todos acreditem nessa verdade, porque é um bem que eu estou fazendo para a humanidade, levar todos para a verdade que me foi revelada. E aqueles que não aceitam essa minha verdade, cara, tem que ser castigado, porque afinal de contas, você é um idiota, não está acreditando na verdade que me foi revelada. Então eu não tenho o direito, já que eu tenho a verdade, de tentar te convencer, né? E te levar para o caminho da verdade. Então, tava indo bem até certo ponto. Aí você foi em Jesus Cristo, de repente virou líder. Tudo, eu concordo com tudo, menos com a parte de obrigar. Porque, vamos pegar um dos grandes mestres, ou se não o maior mestre religioso que a gente tem história de que andou pela terra, que foi o mestre Jesus. Ele veio, trouxe uma verdade, ou um aspecto, uma forma de se ver a verdade, que faz muito sentido, independente da religião que se professa, ou que não se professa religião nenhuma. Tem ateus que têm respeito pela doutrina, né, pelas palavras que foram deixadas aí, ditas por Jesus, e ele não obrigou ninguém. Ele não disse assim: olha, vocês são obrigados a me seguir, vocês... Ele colocou, inclusive ele não obrigou ninguém a ter um comportamento exatamente igual ao dele. Teve até uma passagem que se diz que um dos discípulos foi se queixar com ele porque tinha alguém pregando em nome dele, mas que não era ele. Aí ele falou: olha, se ele não está contra nós, ele está a nosso favor. Então, quer dizer, não vai obrigar o cara a fazer e nem dizer para ele: ó, é obrigado a fazer e ainda fazer desse jeito aqui. Porque aí deixa de ser Jesus Cristo e vira Hitler. Então, legal, você foi revelada a você a verdade, bacana. Mas uma coisa que acho que a gente já deve ter citado aqui em algum programa, a verdade, ela tem vários aspectos, né? Aquilo que é a verdade para mim, num determinado momento, num outro momento pode não ser a verdade, ou para uma outra pessoa pode não ser a verdade. O Pablo que conta uma coisa bacana disso, né? Daquela cartola
enorme que de um lado é preta e do outro é vermelha, o cara que está de um lado fala, nossa, que cartola linda, preta, e o outro fala, não, é linda, mas é vermelha. É a mesma cartola, mas dependendo de por onde você olha, a cor é uma ou outra, né? Então não tem essa verdade absoluta. Outro dia eu até comentei isso, batendo papo num grupo de WhatsApp, e eu falei, olha, só o único que tem a verdade absoluta é o que tem o conhecimento absoluto, é Pai Olorum. Os outros todos têm verdades relativas. Então, aquela verdade que te é revelada é a verdade para você e vai servir para você e para outros que estejam, muitas vezes, em situação e com visão semelhante à sua. Mas para outras pessoas, essa verdade vai se apresentar de um outro modo. Para uns ela vai ser azul, para outros vai ser verde. E por aí vai. Não, é isso aí, a colocação perfeita. A gente... a verdade acaba-se com o tempo. Eu costumo dizer isso, né? O ser humano é misterioso, é fabricar verdades. Mas cada um tem uma verdade relativa, que deve ser respeitada e protegida. A religião é uma verdade relativa. O problema é quando você torna ela fundamentalista como uma verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta dentro de uma religião sem a qual ela deixa de ser religião e cumprir seu papel? O amor, o respeito e a fraternidade. São pré-requisitos de uma verdade absoluta em toda e qualquer religião. Não tendo isso, ela deixa de cumprir o papel religioso e não é uma religião. Agora, a verdade relativa de um religioso é aquilo no qual ele crê, segundo a denominação religiosa ou a instituição religiosa que ele está ligado. Quer dizer, os católicos creem num céu de uma forma de chegar até ele. E uma forma após a morte, né, do arrebatamento e tal. Um bandista tem uma forma de crer na realidade espiritual de como isso acontece. Os hinduístas têm uma forma, os hinduístas têm as suas formas, os neopentecostais têm uma forma que é parecida com a da católica, mas se diferencia um pouco. São verdades relativas, no qual tem que ser resguardado o respeito dessas verdades relativas, a proteção dela, só que não deve ser entendida como uma verdade absoluta, porque uma verdade absoluta ela anula qualquer outra verdade. Se eu dizer que a Bíblia é o livro sagrado, e ele é um livro sagrado, mas que contém toda a verdade, ao falar isso eu já estou de forma oculta dizendo se ele é a única verdade, os outros são livros falsos e não levam a Deus. Mesmo que eu não agrida de forma específica ou direta, há por trás disso um preconceito velado. Olha, a Bíblia é uma verdade, é um livro sagrado e eu creio nisso, porque todo livro religioso ele é sagrado, posto que foi inspirado por Deus através dos seus manifestadores. Todos para mim são sagrados. E quando eu consigo, eu leio todos. Tiro dali a parte boa. Mas você dizer que esse livro é o único verdadeiro, você, de uma forma velada e oculta, você está menosprezando outras formas de chegar a Deus, né? A casa do Pai tem muitas moradas, né? Ou seja, há muitas formas de chegar a um único Deus que todos creem. Você não vê uma religião que foge disso. Ele quer não ser onipotente, onisciente, oniquerente. O nome que se dá é verdade relativa a isso. Cada um dá uma dominação. E qual que é a verdade absoluta em Deus? Que Ele está em tudo e em todos, de forma onipotente, oniquerente e onisciente. Então o fundamentalismo existe quando você quer, como o Celso falou e você bem descreveu aqui essa provocação, quer impor a sua verdade a alguém, sem respeitar a natureza íntima dele, sem respeitar a escolha dele. Isso não é religião. A religião ela tem que falar ao coração. A religião é um poder imanente que fala ao íntimo de cada um. Ela não deve ser forçada a ninguém. Esse que é o direito de ser religioso. Né? O direito de ser religioso é isso, de você abraçar a instituição religiosa a todas como um direito que eu tenho de ser um bandista, seguir uma determinada denominação de matriz africana, acreditar naquilo, porque aquilo me transforma, me desperta um estado mais elevado de consciência.
E proteger o direito que o católico tem, se ele escolheu isso como uma via evolutiva para ele. Proteger o direito que o neopentecostal tem. Proteger a religião como um todo, como um direito que o ser humano tem. O direito de ser religioso, o direito de ser homossexual, o direito de ser trans, o direito que cada pessoa tem de vivenciar a verdade que está dentro dela, né? Vivenciar o discurso dela, não um discurso imposto pela sociedade. Quer dizer, o discurso imposto, né? Tem uma aula de um professor Clóvis que eu amo, que ele cita isso como exemplo, né? O discurso imposto pelo o general brocha, né? Ele fala essa brincadeira. O discurso imposto pelo general, com aquele arquétipo de homem macho, combatente, resignado, invencível. Quando ele tem um filho, não, ele usa esse exemplo, e vou usar esse exemplo copiar dele, que é muito interessante. E esse filho vai ao clube, e quando ele entra no vestiário masculino, ele se vê atraído irresistivelmente por sexo masculino, por pinto. Não corta isso não, deixa. Não corta o pinto. E o exemplo que ele usa é isso, né? E isso não vai passar, porque eu desejo isso para a vida inteira. Quer dizer, ele tem dois discursos. Aí vem um assunto sério. Dois discursos. O discurso da sociedade general, eu sou homem, tenho que ter uma mulher. E aí ele vai viver uma vida de 60, 70 anos, sufocado por um discurso de uma sociedade. Ou ele tem um discurso pessoal, que é o discurso do corpo, a verdade que ele é. Se ele viver esse discurso, ele anula e bate de frente com toda uma sociedade, mas ele vai ser feliz. Se ele viver o discurso da sociedade, é capaz que ele cometa um suicídio, porque ele vai ter que viver uma vida de 60 anos infeliz. Ou seja, ele vai estar morto sem ter constatado pelo médico um óbito. A alma dele vai estar morta. O religioso é o mesmo. Quer dizer, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Eu não posso defender a minha religião de Umbanda, eu tenho que defender a religião como um todo. O neopentecostal, o católico, o direito de exercer a religiosidade. É um direito sagrado, como um direito de optar, ter uma opção sexual, é um direito sagrado. Aquilo grita dentro de você, deve ser respeitado. Então, quando eu defendo a minha, na verdade eu estou sendo fundamentalista. Eu tenho que defender um direito a todos, porque o pau que bate Chico bate em Francisco. Se a minha é maior, não sofre uma perseguição, né, e a outra é menor e sofre, se eu não defender ela, logo isso está chegando na minha que é maior, posto que, acredito eu, contrariando as pesquisas, que você deve ter pessoas mais que não têm uma denominação religiosa do que as que têm, né? Então a gente tem que proteger com muito carinho, abraçar a causa do direito de você ser religioso. Acima disso, o direito de você ser quem você é, da forma que você é. Eu ia falar exatamente isso. Quando a gente fala no direito de ser religioso, dá para perceber pela conversa que, na verdade, a gente está usando isso, mas isso serve para o direito de tudo. Para o direito de você ser, exatamente como o Paulo falou, do direito de você ser o que você é, de você ser quem você é. E esse negócio do suicídio que você citou, é verdade. Agora, alguém teve a brilhante ideia, né, de vir com essa cura gay e tal, um negócio que a Organização Mundial de Saúde já falou, isso não é doença, então não tem tratamento, porque se não tratar, você trata a doença, isso não é doença, não tem tratamento. E aí alguém teve essa brilhante ideia de trazer isso à tona, né? E é comprovado que pessoas que passaram por esse processo, que algumas se suicidaram, porque tiveram sufocadas as suas personalidades íntimas. Então não é uma coisa que vamos fazer um tratamento aqui, você vai curar, você vai fazer terapia de reversão sexual. Gente, que absurdo, né? Tem que mudar o direito da pessoa ser o que ela quiser. Eu penso o seguinte, desde que você não invada o outro, o direito do outro, seja você quem você quiser e faça o que você quiser. Não é a cura gay, você tem que fazer uma cura social. Essa é a grande verdade, né? Você
colocar um estado um desejo íntimo de uma pessoa como uma doença, isso é a maior ofensa que você pode direcionar a uma pessoa, né? Estigmatizar uma pessoa. Isso está em tudo quanto é lugar, tá, gente? A gente vê no meio religioso também. Sim. Alguém querendo dar uma explicação por causa de uma pessoa que uma pessoa seja homossexual. Que em outra, a gente vê absurdos também, que outra encarnação ele foi muito machista e então agora nessa ele vem para pagar, como é uma espécie de preconceito velado, porque você estigmatiza algo que a pessoa é. Quer dizer, é tão absurdo isso, porque a pessoa não deixa de ser quem ela é. Ela é um homem que sente um desejo de se realizar sexualmente com outro homem. E só é uma desculpa para poder justificar aquilo que a pessoa é. Cara, não tem que dar desculpa. Ela tem prazer com a pessoa do mesmo sexo e acabou. E as pessoas criam uma imensidão de uma coisa simples. Se a gente for voltar para trás na história da civilização, a gente sabe que os surdos, né, há pouco tempo sofrem preconceito, mas há pouco tempo eles conseguiram direitos que resguardavam deles ter uma escola própria para eles, né, de uma linguagem própria que eles falavam. É interessante que as pessoas oralistas, que falam através da corda vocal, quisessem meter o bedelho em quem é surdo e dizer a melhor forma de comunicação para eles, sendo que é eles que se convivem entre eles. A melhor comunicação é a forma, e aí a Libras foi aceita como uma segunda língua, uma vitória deles. Porque como é que você... É uma imbecilidade você querer inserir alguém surdo numa escola normal, dizendo assim, olha, é inclusão. Oculta, velada, é um preconceito, porque na hora do recreio ele vai conversar com quem? Sem contar os próprios professores que não estão preparados para Sim, lidar com aquilo. E ele vai conversar com quem? Agora você tem, é ótimo que tem uma opção também, mas que você tem escolas de Libras também. E aí depois de determinada idade, possa também frequentar uma escola, não é normal, uma escola como oral. Porque o normal é você se comunicar, não se importa de qual forma. Ou uma onça fala, ela se comunica. Quer dizer, e na antiguidade, eu estava lendo uma matéria aí, e dizia que Aristóteles, né, que eu tenho como um mestre, e ele continua sendo meu mestre, e errou como todo mestre era, né, dizendo que na antiguidade o surdo ele não poderia ser enxergado como um ser humano, posto que você só pode produzir conhecimento se você ouve. Se você não ouve, você não produz conhecimento. E eles eram mortos, ao nascimento diagnosticados com a surdez, eles eram marginalizados e tal. Isso vem de uma luta que começou lá atrás. Por quê? Fundamentalismo, verdade absoluta. A verdade de você achar que a forma oral, como nós estamos fazendo aqui, é a única forma de se comunicar com alguém. É a forma mais elevada, abençoada por Deus. Esse é fundamentalismo. Não, a comunicação é você se comunicar com o corpo. Não importa por onde. Primeiro que eles têm as cordas vocais perfeitas. Quer dizer, e por aí afora. Então, como o Celso falou, o direito de ser religioso porque nós somos religiosos. Se nós não fôssemos, o direito de ser quem você é, da forma que você é. Quer dizer, em 1800 tinha, para eles obrigavam para ensinar os surdos, eles queriam ensinar os surdos a falar. Então eles amarravam a mão deles para que o corpo não tivesse o gesto de gesticular. Quer dizer, um absurdo, isso é chamado de escola. Paulo, mas não vamos muito longe. Era errado uma criança começar a escrever com a mão esquerda. Sim. E aí então ela era punida se ela estivesse escrevendo com a mão esquerda.
E aí, por vezes, tinham ali meio que uma norma de tortura, né? Às vezes não, prendiam a mão esquerda da criança, obrigando que ela escrevesse com a direita. E isso é relativamente recente, é recente. Então, na minha época, e aí mudou, a moda era quem escreve com a mão esquerda é inteligente. E aí obrigaram a direita para escrever com a esquerda, né? Até o nome, direito e esquerdo, né? Direito então, é o certo. Isso mesmo. Né? Tudo há um preconceito velado. O Celso acabou de falar, lindo, direito é o certo, né? É um preconceito velado que a gente tem que, na verdade, desconstruir. Né? A Umbanda é maravilhosa e acho que ela vai servir de modelo de religião para as outras religiões, porque no ápice maior de uma instituição religiosa, que é o grau sacerdotal, na Umbanda, a maioria são homossexuais, trazem um grau de pai no santo, o grau maior da religião que é o sacerdotal, tanto mulher como homossexual. E a gente não vê nenhum preconceito a isso. Então isso é a religião com um R maiúsculo. E ela, acredito que vai servir como modelo para outras religiões, sim, aceitar uma verdade íntima de cada um. E não atribuir essa verdade em Deus, porque se matava em nome de Deus, né? Os templários ainda se mata. Os templários matavam em nome de Deus, como se fosse a vontade de Deus tirar a vida de algo que Ele criou. Deus é vida. A ausência de Deus é a morte. Deus é amor. A ausência do amor é o ódio. É uma ausência de Deus. E temos que tomar cuidado, né? Você também que não tem uma religião, fala, esse assunto de religião eu não estou afim de discutir. A religião é só um meio. Você pode falar assim, é só um meio velado dessa discussão. Você pode ser impedido o direito de ser quem você é, até de não professar uma religião. Direito sei lá, o direito de gosto que você tem de ser cerceado. Está falando direito de ser religioso, mas o direito, como o senhor falou, de ser quem você é. Vai muito além o nosso papo hoje de religião, né? E pegando esse gancho no que você falou, essa discussão que está lá no Supremo sobre o ensino religioso na escola, de repente pega alguém que não vem de uma família, que não professa religião nenhuma, que não tem interesse em ter, e vai falar, a partir de agora você vai ter um ensino religioso. Exatamente. Numa escola particular, que é ligada a uma igreja, que é ligada a uma religião, o pai sabe que quando matricula o filho naquela escola, ele vai ter o ensino daquela religião, mas numa escola pública, quer dizer, no meu humilde ponto de vista de leigo, isso é inconstitucional. Sim. Uma vez que o Brasil é um estado laico. E aí como é que você vai colocar ensino religioso em escola pública num país que é, por definição, laico? Não, perfeito, porque o ensino religioso já existe nas denominações religiosas. E o Estado, por ser laico, tem que proteger a livre manifestação, o direito de ensinar a religião naquela denominação. Então, na Umbanda você tem o ensino de religião, no catolicismo você tem o catecismo, você tem tudo. Para que dentro da escola pública ou cívica, dentro de uma sala de aula que compõe várias pessoas de várias crenças ou etnia, tanto um ateu como uma pessoa, você pode ter um umbandista e você pode ter um neopentecostal, e de repente quando falar das divindades Yorubá, os orixás, um aluno levantar e dizer, olha, sou demônio, eu não vou ouvir isso, ofendendo o seu irmão ou seu amigo de cátedra, de escola, de classe, e ali gerar uma violência entre os alunos, ou até a gente vê absurdos que o professor sofre para ter que ensinar o básico aos alunos. De repente a pessoa agrediu o professor e dizer, aqui você não fala, e chegar a um absurdo de ter um policial dentro de sala. Então isso daí, ao meu ver, não devia nem tramitar no Supremo, não devia tramitar. O Estado é laico e o estudo religioso já existe nas instituições religiosas, cada uma com a sua, justamente porque atrai aquela pessoa de livre e espontânea vontade, porque ela só vai até uma instituição religiosa aprender algo se ela traz em si
o amor por esse algo. Agora, a escola fazer isso é absurdo, porque você tem o direito a não acreditar em Deus. Né? Que é a conversa que a gente está tendo, né? No leito de morte, um ateu com uma doença terminal, né? E tem um parente religioso que fala, eu vou rezar para você, porque eu vou pedir para Deus te libertar dessa dor, porque após a morte existe um mundo melhor. Isso é uma concepção do religioso, porque para o ateu o mundo melhor é com a família dele que está ali. Quer dizer, em doença terminal, se o cara não cria uma vida após morte, para ele ficar vivo é tudo, mesmo que seja com fralda, deitado e olhando para a mulher que ele ama e amou a vida inteira, para filhos que ele ama, não importa como ele esteja. Então, a concepção de eu achar que ele está ruim, para ele não. Fala, não podia estar só mexendo o olho, para mim isso é vida ainda. Então a gente pauta as pessoas pelo aquilo que a gente acredita. Quer dizer, e a gente passa sem querer a ofender, quer dizer, liberta ele, não, vida para mim é isso. Se para você tem um lugar melhor, vá para lá você. Vai para lá você. Não me mande. Porque é uma conversa também, até, para a gente aprender com o ateu essa humildade. Porque assim, se você vive a toda hora querendo ir para o céu, é porque o momento que você vive é uma bosta. Você não tem amor pela vida que você quer agora. É como se você quer, vou arrumar um emprego melhor, porque aquele emprego está horrível para você. Então é uma esperança covarde. Olha, vamos arrumar algo melhor, mas eu amo o que eu faço. Se pintar uma coisa melhor, tudo bem, mas eu estou onde eu quero, exatamente onde eu tenho que estar. Quer dizer, é até um ato de bravura. Nesse sentido, essa história que a gente montou do ateu. Então, até os religiosos têm que tomar um cuidado sério com isso. Então, o direito até de um ateu ser quem ele é. Como é que você coloca isso numa sala de aula? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que o STF tem pessoas preparadíssimas para discutir leis, aspectos arbitrários, mas devia ter uma pessoa de cada denominação religiosa sentada ao lado de cada ministro para se debater a isso. Pois é. Porque quem tem conhecimento de religião são aqueles que a professam há 10, 20, 30, 40 anos. Como aquele o sacerdote que fala em nome da religião não vai se envolver em algum aspecto do STF. Então, é uma discussão que deveria ser discutida nesses termos. Então, eu acho um absurdo. Mas será que é para agradar alguém de fora, uma certa denominação religiosa, vamos agradar o Papa? Não, eu acho que a religião católica já cumpre perfeitamente o ensino religioso dela, de uma forma exemplar. A religião neopentecostal já cumpre, maravilhosa, até com estudos de teologia lá dentro, formação de pastores, que é uma bênção. O estudo da religião, o estudo em si é uma bênção, em qualquer aspecto. A Umbanda, com seus cursos de teologias, também forma pessoas mais elucidativas dentro do campo religioso. Não precisa enfiar isso dentro de uma classe de aula que já é difícil fazer o básico. E eu queria aproveitar, para não deixar passar batido, colocar uma sugestão para essas pessoas tão criativas, né, que ficam lançando essas modas de ensino religioso, escola pública, cura gay. Por que não enviam lá para o Congresso e, enfim, para as Assembleias Legislativas dos Estados, proposta de ensino de cidadania na escola? Porque é isso que está realmente faltando, é isso que precisa ser colocado. Eu tenho conversado às vezes com pessoas e cheguei à seguinte conclusão. Antigamente a gente falava muito que a educação o aluno tinha que levar de casa e na escola ele ia aprender, ia ter a parte didática. Ia ser alfabetizado. Isso, ia ser alfabetizado. Mas nós vivemos no século XXI, um século em que muitas famílias são formadas por pais separados, ou que mesmo não sendo pais separados, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora. Então a escola tem que assumir um pouco esse papel também de dar a educação e não só a alfabetização. E a cidadania é parte disso. Então, em vez de ficar perdendo tempo de falar, vamos colocar ensino religioso, coloque ensino de cidadania, ensine, pegue desde pequeno, desde lá da primeira série, do primeiro ano, não sei como estão chamando agora, cada hora muda o nome, mas melhorar que é bom nada, né?
Então pega lá desde pequeno e ensina a criança, passa para ela noções de cidadania, desde não jogar um papel de bala na rua, até respeitar um irmão que tem um pensamento diferente do dele. E aí quando avançar um pouquinho lá para o 4º, 5º ano, coloca ensino de política, mas não ensino de política no sentido seguinte, quando alguém perguntar para ele, exatamente, quando alguém perguntar para ele qual é a função de um senador, ele saber qual é, porque aí quando ele for votar, ele vai saber também por que ele está votando naquele cara e o que aquele cara tem que fazer quando for eleito. Para de ficar perdendo tempo com bobagem que é de foro íntimo. É triste ver que tem empresas, né, marcas de cerveja que está mais preocupada com essa inclusão do diferente do que realmente quem deveria, né, legislar sobre isso. Né? E só para não ficar mal entendido que eu falei bobagem, não é o ensino religioso, bobagem não é a religião, bobagem não é o direito de ser religioso, bobagem é o outro ficar se intrometendo numa coisa que é de foro íntimo. É o outro vir dizer para mim que eu vou ser obrigado a estudar religião. Sim. Ou que eu vou ser proibido de estudar religião. E isso é bobagem. Então vamos pessoal aí, que os nossos legisladores e os julgadores, vamos colocar preocupação naquilo que realmente importa, né? Deixa eu só citar. Teve até o caso da criança que foi para a escola com as guias, com o tregum, e sofreu um preconceito absurdo pelos alunos, os amiguinhos dela. Que não é culpado disso, porque a sociedade cada vez mais formam pessoas assim. E interessante que você falou, quer dizer, uma educação social, a saudade que eu tenho da educação moral. Tive uma professora de educação moral fantástica, que ela dava essa aula e quando estava bagunça, alguém falou, escuta aqui, você não tem vergonha de sua mãe estar trabalhando e você vendo essa baderna? Porque eu tenho certeza que ela te deu educação, né? Tudo bem que se a professora hoje fizer isso, ela é agredida, né? Na nossa época não. Mas se preocupar com uma educação voltada para o ser humano que vai se formar. Quer dizer, com palestras de uma pessoa homossexual, de uma pessoa tatuada, de uma pessoa de outra religião, várias, um dia um pastor, um dia um babalorixá, daquela escola, e falar sobre isso. Porque, na verdade, a classe social é essa aberração que você vai ver enquanto não fizer isso. Mas parece que isso não é interessante, você ter uma sociedade inteligente, esclarecida. Isso é ruim para um poder público, isso eu falo dos senadores em Brasília, que já está corrompido. Quer dizer, uma sociedade que pensa é uma sociedade ruim, por isso a escola é ruim, por isso a passagem progressiva de ano. Quer dizer, o assunto que a gente fala de intolerância, ele vai... ele é muito abrangente. Pablo, tem uma missão para você, das mais complicadas para você. Ele já ia encerrar, agora sucinto, né? Eu vou fazer uma provocação para você, né? E eu preciso que você seja sucinto. Né? E é assim, Paulo. O cabelo é quase igual. A provocação é a seguinte, Paulo. Imagina, você tem um filho. A última coisa que você quer é que esse seu filho ele se envolva com más companhias. Porque ele pode ser levado a ser um usuário de droga, ele pode ser levado a ser um bandido, ele pode ser levado a ser alguma coisa que você julga que não é o correto. E você tenta tirar ele desse caminho. Se as pessoas acreditam que a Umbanda é uma religião endemonizada, eu não estou agindo certo se eu não quero que meu filho se misture, ou que as pessoas que eu gosto se misturem com essa religião. E aí então eu digo, a Umbanda é uma religião endemonizada? Não, lógico que não, mas o direito de uma pessoa não querer que... O problema é quando você propaga isso além de você. Se eu tenho um filho debaixo do meu teto, né, e de repente falar para ele, você não vai fazer isso, ou isso você não pode, eu não estou dizendo que toda a sociedade jovem vai ter que fazer o que eu estou mandando, estou dizendo com o meu filho. O preconceito ele não é um preconceito
quando ele está dentro de você. Agora, quando você pega um canal de um vídeo e você propaga um preconceito, aí ele se torna um crime inafiançável. Então o problema é quando você propaga uma discriminação. Se eu tenho uma avó que foi criada numa outra sociedade, num outro meio de vida, e diz para mim, olha, toma cuidado que isso é do demônio. Eu não vou nunca bater boca com essa minha avó. Eu vou dar uma risada e vou dizer para ela, vou tomar cuidado. Porque eu entendo o contexto no qual ela foi inserida, a época que ela foi inserida nesse contexto e a época que ela vivenciou. Seria um ignorante eu tentar bater boca com ela. Vou respeitar a visão dela, dizer, vó, o amor nosso está muito acima de religião, me dá um beijo aqui, passa um cafezinho para mim. As pessoas têm o direito de pensar o que elas quiserem, elas não têm o direito de tornar esse pensamento uma verdade absoluta e propagar isso. Quer dizer, a criação de um filho, cada pai diz, você não vai andar com aquela pessoa porque ele tem tatuagem, não vai andar comigo, tatuagem. Você não vai andar com aquela pessoa porque ela fuma um cigarro e escuta rock and roll. Estou falando da nossa época, era mais ou menos isso, né? Escuta rock and roll, que é a música do diabo. E várias outras coisas, né? Isso o filho vai acatar ou não, mas eu estou dizendo, é uma coisa dentro de casa. Eu estou cerceando ele, mas um direito paterno ainda está de uma forma inconsciente, você está buscando fazer o melhor por ele, mesmo, na minha opinião, sendo errado, né? Mesmo sendo errado. É muito interessante, eu vi vi uma entrevista da Roberta Close hoje, e comparando o caso da novela lá da Ivana, né? Transexual e tal, falando de novela, eu gosto de novela pra cacete, hein? E todas, não só da Globo, vamos só se a Globo patrocinar a gente fala. E aí a mãe da Roberta, ela falou, foi uma mãe, um anjo que nunca teve problema com ela, apoiou ela e tal, e a Roberta Cruz é uma mulher. Quer dizer, ela teve que fazer uma operação em outro país e tal, porque lá eles entendiam muito bem isso. E na época ainda, né? Na época e tal. E hoje mostra, na novela, uma mãe inconformada. Quer dizer, as duas são mães, as duas são abençoadas, as duas amam o filho. Só que uma com um contexto diferente, que também tem que ser entendido. Para ela não está sendo fácil esse momento. Tanto que a personagem está sempre próxima, não se revoltou nem nada, está sempre próxima até que aquilo ela passa a entender que aquilo gritava dentro dela, que ela realmente não era quem por fora ela estava aparentando ser. Então você vê que você tem pessoas diferentes, então você tem criações diferentes. O problema é quando eu vou na mídia e propago que isso é uma coisa do demônio, como fazem as religiões neopentecostal, infelizmente algumas, né? Quando determina que é um encosto, é o demônio, determinada divindade de outra religião. Isso sim, o Estado deveria falar, olha, a próxima vez que você falar isso, a gente fecha a sua programação. Porque a gente protege todas as religiões, inclusive quando você ofende uma outra denominação e quando essa outra denominação ofende você. Essa é a obrigação do Estado, trazendo um equilíbrio. Se o Estado faz isso de maneira mais ferrenha, ele traz um equilíbrio por uma punição constitucional, né? Dizendo lá, ó, você não pode fazer isso, você traz um equilíbrio. Ele pode fazer o que ele quiser no culto dele, falar o que quiser falar no culto, menos falar de uma outra divindade, demonizando ela. Então o que você falou, cada pai tem a sua criação. E pegando nesse aspecto mesmo, você vai chegar para o seu filho e falar, filho, eu não quero que você ande com tal pessoa, eu não quero que você tenha tal comportamento, mas você vai chegar para o filho pegando exatamente isso que você falou, olha, aquele cara é bandido, você vai lá e agrida ele. Você não vai fazer isso, não é? Então você fala, eu não quero que você seja um bandista, mas não vai lá agredir o outro porque é um bandista, ele é um ser humano como você, porque não vai seguir os caminhos que ele segue, mas você vai respeitar ele como um semelhante seu. Mesmo porque isso daí também
quando ele ficar maior e tal, ele vai dar vazão em tudo que ele traz em si, né? Você vê que o negócio, eu não quero isso daqui porque ele é uma pessoa ruim, ele é um drogado. Não quer dizer que nenhum drogado é ruim. Ruim é Hitler, que manifestava uma religião católica, parava a barba perfeitamente, era lindo, impecável, matou milhões de pessoas, né? A gente vê, sei lá, parece que as pessoas mais perfeitas são as mais doidas. Mas enfim, é isso, gente. Espero que tenha dado para despertar um pouco aí o assunto, a ideia na cabeça de vocês. E Sandra está dizendo para nós que chega, né? Pois é, pessoal, alguém tem que mandar eles parar, né? E aí eu que faço o papel do chato. Mas o programa foi muito bom. Eu realmente espero que isso faça com que os nossos 6, né, a nossa audiência de 6 realmente pare para raciocinar, para pensar e quem sabe multiplicar isso, né? Se conseguir multiplicar isso dentro de casa, já está fazendo. Conseguir passar isso para mais uma pessoa, já vai estar fazendo um bem muito grande. Né? Quem sabe a gente consegue mudar uma sociedade, né, que está tão complicada, está tão triste, está tão se perdendo, né? Não precisava de nada disso, mas infelizmente está se perdendo, mas tem esperança. E enquanto houver uma pessoa com uma cabeça boa, disposta a fazer diferente, respeitando, não é tolerando, é respeitando o outro da forma como ele é, o direito de ser careca, o direito de ser homossexual, o direito de ser de uma religião X ou de não ser de nenhuma religião. Então acredito que a gente conseguiu fazer alguma coisa por isso. Bem, quero desejar para todo mundo aí dias maravilhosos, de muita luz, de muito amor, de muita paz e de muito axé. Então, tchau, tchau para todo mundo, até o próximo programa. É isso aí, gente. Lembrando, Raul, mais uma vez, sociedade alternativa é um sapato em cada pé, direito de ser ateu ou de ter fé, ter prato entupido de comida que você mais gosta, direito de ser carregado ou de carregar a gente nas costas, direito de ter riso, direito de ter prazer. Então é isso aí, gente. Axé pra todo mundo. É isso aí. Maravilhoso, gostei. Cara, foi fantástico. Mas o amor tem um irmão gêmeo, idêntico a ele. Chama respeito. Se você não ama, você respeite pelo menos. Que é a compreensão de um direito de alguém exercer algo que a priori você não conhece, mas que ele tem esse direito. Então se não ama, imite o amor. Qual é a imitação de amor? Respeito. Tá bom, meu irmão? Axé, Kyolorum, Yahvé, Deus, Krishna, que alguém chamado superior, ou a mãe de casa para os ateus, alguém que ele gosta, abençoe a todos, tá bom? Axé.